Voltamos e agora a gente vai falar sobre baralho cigano. Esse é um tema que todo mundo ama saber, tem muita curiosidade e aí agora a gente vai conseguir entender cada vez mais como que funciona essa questão toda do baralho cigano. Vamos conferir? Bom, então vamos entender melhor como é que funciona essa questão da carta, o que está por trás disso, né? O que é esse mistério que às vezes a pessoa acha que precisa ser assim uma pessoa extremamente espiritualizada, tem uma ligação muito espiritual para conseguir ler uma carta, quando na verdade ela é bem mais simples do que imagina. A primeiro momento, para a gente poder entender, as cartas elas são uma ferramenta de trabalho para você conseguir identificar algumas coisas, alguns aspectos da sua vida. É o que eu sempre gosto de dizer, né? É aquela famosa questão do quer que eu desenhe, mas no caso quer que eu mostre para você o que realmente está no seu campo, a resposta que você está buscando, que na realidade vai te trazer consciência para as coisas através das cartas. Aqui eu tô com um baralho mais tradicional, né, de baralho cigano, o que as pessoas já estão mais acostumadas, né, a verem, por exemplo, em alguma loja, e ele acaba sendo o mais usado, assim, né, quando você está começando a ferramenta, por exemplo. Então, basicamente, por que está dividido aqui em 4 montinhos? Aqui eu separei do 1 ao 9, do 10 ao 19, do 20 ao 29 e do 30 ao 36. Por quê? Baralho cigano, ele tem 36 cartas, tá? Não importa qual tipo de baralho cigano que você vai comprar, sempre são 36 cartas. Isso virou um padrão exatamente para facilitar o estudo de como funcionam as cartas. Então, se eu for usar os outros decks, né, os outros baralhos que eu tenho aqui, todos eles, quando se trata da leitura cigana, do modo cigano, todos eles têm 36 cartas, o mesmo desenho em cada uma dos números. A única coisa que vai mudar é lógico, é o desenho que tem no fundo, se um desenho mais elegante, se é um desenho um pouco mais caricato, né? Depende de quem teve a ideia ali de fazer aquele desenho, aquele baralho, quem desenvolveu. Mas basicamente ele é a mesma coisa. Por que a gente então começa a fazer, né? O que vocês estão vendo aqui, tem algumas coisas, né? Tipo a própria toalhinha, tem aqui umas moedas, né? Tem canela, os meus budinhas em forma de Ganesha, tem uma noz moscada e tudo mais. Então aqui a gente está enxergando alguns elementos que eu coloco no momento de uma leitura, tá? Normalmente a gente vai colocar um leque para simbolizar o ar, para trazer o elemento ar, né? Para a mesa, né? Para trazer toda a harmonia. No caso, para falar sobre a água, né, o elemento água, aqui tem as conchas para a gente poder trazer esse elemento, porque nem sempre dá para fazer uma leitura com um copo de água do lado, porque a água é essencial também, por se tratar dos 4 elementos. Aqui de elemento terra, eu tenho a canela, que já é, né, uma madeira mesmo, né, já está mais ligada à terra. Eu poderia ter de elemento terra alguma pedra, alguma coisa que fosse mais referência a isso. A única coisa aqui que eu não tenho diretamente, mas eu tenho indiretamente, é o elemento fogo, tá? Então, indiretamente, o elemento fogo, se eu pegar aqui tanto a noz moscada quanto a canela e eu utilizar como incenso aqui, ele vai estar simbolizado.
Então, para que serve cada um desses elementos? Para a gente ter uma harmonia na leitura. O que seria essa harmonia? É uma preparação para você conseguir ter uma leitura com mais fluidez, para você ter mais conexão com o todo, tá? O todo, a gente vem, por exemplo, da própria palavra holístico, né? Que são os 5 elementos. São 5 coisas para você tratar. E aí, dentro de algumas outras vertentes de terapias, você vai ver que normalmente a gente só fala de 4 elementos, né? 4 partes, mas na realidade tem vertente mais antiga, como a própria Ayurveda, que fala dos 5, que fala sobre o éter, né? Que aí está falando sobre o espírito. Mas basicamente sempre tem água, fogo, ar e terra. E aí a gente tem essa composição aqui para poder trazer essa harmonia, para trabalhar com esse todo. Por que eu tenho as imagens dos budinhas? Porque né, o Buda, ele é um elemento muito conhecido, e aqui eu tenho em forma de Ganesha, e o Ganesha ele traz muita questão da prosperidade e tudo mais. Junto das moedas, eu tenho essa questão da prosperidade e do povo cigano. Então, por isso que eu tenho esses Ganeshas aqui, né? Os budinhas, todo cheio de brilho e todo dourado. Exatamente porque a gente vai pegar essa parte da prosperidade dos ciganos. Essa questão toda da riqueza, da cultura, de sempre estar em festa, sempre ter muito ouro, eles sempre estarem com muitos acessórios, principalmente dourado. Então, por isso que tem alguns outros elementos aqui em si. A toalha, ela é um elemento para proteger as próprias cartas e também para poder ter uma leitura um pouco mais clara das coisas, né? Essa daqui, por exemplo, ela tem o desenho de uma mandala. Então, se eu for fazer uma leitura de mandala astrológica, por exemplo, que é um método de leitura, então, na hora que se eu for usar esse método de leitura de mandala astrológica, ela também serve como um guia, por exemplo, para poder colocar as 12 cartas ali no entorno e aqui no meio, para a gente poder fazer a leitura como um todo. Então, aqui, como eu separei a cada uma em grupinhos, né? Isso aqui foi mais para vocês entenderem que a gente vai ter sempre 36 cartas. E aí, isso também é para mostrar que quando você pegar aqui todas elas bonitinhas do jeito que elas estão. Então, se eu pegar e juntar aqui novamente, elas já estão limpas. Por quê? Porque elas estão na ordem delas, tá? Do 1 ao 36. Se eu por acaso pegar e na hora de fazer as coisas e embaralhar, aí se eu tiver no meio de um atendimento ou outro, para ser uma coisa mais rápida para fazer a limpeza dessas cartas, a gente faz isso. Separa os 4 montinhos para ser mais rápido, tá? Isso para não influenciar a energia de um consulente para o outro. E aí, por que eu falei para vocês o seguinte? Para fazer a leitura não precisa de um pré-requisito, não precisa ter uma ligação do espiritual como um todo. Não é sempre necessário isso. Por quê? Lembra que eu disse para vocês dessa questão de todos os tipos de baralho cigano sempre serem o mesmo número de cartas, o mesmo desenho no mesmo número? Porque existem esses métodos, assim como o método da mandala astrológica,
Tem o método da mesa real, né, que é muito conhecida. Tem um método que eu chamo de método leque, mas também pode ser conhecido como método pirâmide. Tem vários modos, vários métodos que a gente vai utilizando. Então, na hora do momento que eu for fazer a leitura, não vai ser só eu escutar a minha intuição. Não é só eu me conectar com algo maior para falar. Eu preciso ter um conhecimento básico, ter um curso básico pelo menos, né? Para entender o que vai funcionar. Então, se eu colocar aqui, eu não vou embaralhar por enquanto, mas se eu colocar aqui uma carta, e aí a gente vê aqui, sei lá, isso independente do método. As cartas que estão em volta, elas vão me dizer o complemento da carta central. Então, automaticamente, eu preciso entender o que cada carta significa aqui para poder trazer qualquer ligação com a carta central. Então, para a gente conseguir entender melhor como que funciona, precisa estudar por trás. Precisa saber o significado, por que é uma resposta positiva, a outra é negativa, como que se tira uma resposta de positivo e negativo, né, de sim ou não. E aí trazer isso e fazer a leitura. Então não tem muita coisa misteriosa assim em relação às cartas em si, tá? São mais pequenos detalhes que a gente vai percebendo. Com o passar do tempo, se você não tem nenhum desenvolvimento mediúnico, se você não tem nenhum desenvolvimento espiritual, não tem nenhum desenvolvimento de intuição, você vai conseguir entender melhor que as cartas, elas mesmas vão dizendo para você o que cada uma tá ali naquele momento, querendo mostrar para você falar para o consulente, querendo mostrar qual que é a mensagem necessária para falar para o consulente. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui, só um exemplo mesmo, né? Aqui tá a carta 1, que tem a carta do mensageiro, que fala sobre um cavaleiro também, dependendo do que você tá percebendo. Aí embaixo tem a carta da casa, em cima a carta da árvore, do lado esquerdo a carta do barco, do lado direito a carta dos trevos, né? Então, por exemplo, aqui na carta 1 tá me chamando a atenção o modo como o cavaleiro tá, como o mensageiro tá, né? O próprio cavalo, como que tá a pata dele aqui, né? O que ele tá me simbolizando, o que ele tá me demonstrando. E aí eu olho aqui com relação ao próprio barco, né? O próprio navio que tá me chamando a atenção, e principalmente em questão da água como um todo, né? Tá me chamando a atenção aqui. Aqui eu posso dizer que, de alguma maneira, existe um medo gigante, né? Um tipo de frustração ali por trás com relação à emoção. Então, qualquer tipo de emoção, né? Que esteja envolvida a isso, aqui vai demonstrar que é uma pessoa, porque aqui eu posso dizer, já que tenho falando sobre um consulente aqui, né, no momento, uma pessoa que ela tem muito medo das coisas que envolvem muitas emoções. Isso se eu pegar o que eu falei, de estar prestando mais atenção no cavalo, do modo como ele está sendo conduzido. Então, quando se trata de uma emoção, um momento que a pessoa se sente muito sufocada, sente um desespero. E aí mexe com a estabilidade, que aí a gente pode olhar aqui para a carta da casa, também com a relação da carta da árvore, que também fala de se enraizar. Então, a pessoa que
automaticamente ela tem um ponto de vista em relação à emoção muito diferente, é uma pessoa que tem um pé mais no chão com relação à emoção e razão, né? Se for colocar nesse momento. Então ela tem essa distância com relação a emoções. Isso deixa ela mais sufocada, então é uma pessoa mais no pé no chão, como a carta da árvore, demonstra, e como a carta da casa aqui demonstra. E a carta dos trevos também acaba mostrando isso, tá? Então isso daqui é só uma explicação para vocês entenderem. Qualquer pessoa pode ler a carta, independente se tem desenvolvimento com espiritualidade ou não. Fazendo um tipo de curso, lendo, entendendo, estudando, tá? Qualquer pessoa consegue fazer uma leitura de cartas. Conforme o que você for entendendo, aí no desenvolvimento você consegue entender melhor e transmutar essa informação para o seu consulente. Bom, isso aqui foi um entendimento um pouco mais básico para vocês começarem a ter mais uma profundidade do mundo, né, dos oráculos. A cada semana a gente vai trazendo um pouquinho mais de conhecimento, né? Trazendo um pouquinho mais sobre o estudo a fundo de cada carta para vocês estarem mais ligados a como realmente funciona esse lado do oráculo que ninguém te conta. Infelizmente, o nosso programa por hoje já chegou ao final, mas não fique triste. Na próxima semana teremos mais numerologia, mais baralho cigano, entre outros tipos de oráculos, e mais sobre esse universo todo da terapia energética, para você entender mais o que é esse ramo todo, esse universo magnífico. Até a próxima!